Boa noite, Tânia. Boa noite, Elias. É por esse motivo que nós vamos conversar agora com o superintendente em exercício da SUFRAMA, o Gustavo Igrejas. Boa noite, seja bem-vindo ao Amazonas. Qual é o balanço que o senhor faz a respeito dessa reunião do CAIS, que nessa edição não contou aí com a presença do ministro Armando Monteiro aí nessa edição? Bom, a reunião em si foi boa, nós tivemos 48 projetos aprovados. Apesar de nós só tivemos duas reuniões do CAIS esse ano, o número de projetos totais chegou a 153 projetos, que está totalmente dentro da média histórica, o que mostra que ainda existe um grande interesse no Polo Industrial de Manaus e continua sendo o melhor lugar para se investir no Brasil. Quanto à questão da presença do ministro Armando Monteiro, todos sabem da semana difícil por qual o Brasil está passando, de estabilidade, de questões políticas, e houve a necessidade que ele permanecesse, até por conta da reforma ministerial, em Brasília na data da reunião. Certo. Agora, a respeito da aprovação dos projetos, foram 48 projetos aprovados nessa reunião, porém, 30 PPBs ainda aguardam aprovação ainda em Brasília. Há possibilidade de que essas aprovações, essas decisões passem a ser tomadas aqui na capital, aqui pela SUFRAMA? Essa questão do PPB é uma questão bem antiga. O PPB, desde que ele foi instituído através da Lei 387 de 91, ele veio a ser regulamentado através do Decreto 783 de 93, ele sempre foi definido em Brasília, sendo que os principais produtos eletroeletrônicos, produtos principalmente de motocicleta, a gente sempre tem um peso na decisão muito maior, porque esses produtos estão arraigados no Polo Industrial de Manaus. A questão de definição do PPB aqui é uma questão bastante complexa. O processo produtivo básico ele mexe na economia como um todo, não só na economia do Amazonas, mas na economia brasileira. E isso é algo que é possível, mas é algo que vai passar por um estudo bastante complexo. Certo. O ponto que é colocado aí pelos empresários é justamente essa questão da distância, entre Manaus e Brasília. Essa logística aí acaba atrasando, as decisões aí, a aprovação de alguns projetos. Hoje em dia nós, historicamente, pelo menos nos últimos 5, 6 anos, a gente tem tido uma aproximação muito maior por conta de reuniões por videoconferência, e nenhum processo produtivo básico, na verdade, ele fica paralisado por conta dessa questão de distância. Talvez o que precise, a SUFRAMA, eu sempre costumo dizer que nos últimos 2 anos passou por uma instabilidade muito grande, por conta de diversos fatores, principalmente da redução drástica do seu quadro de funcionários a partir de março de 2013, com a finalização de um contrato de mais de 30 anos de terceirização de mão de obra, que era questionado pelos órgãos públicos, pelos órgãos de controle, que eram questionados pelo Ministério Público Federal, e ele teve de ser encerrado. Então, essa essa fase de estabilidade, ela trouxe alguns problemas que hoje a gente vê a SUFRAMA de uma maneira muito mais pujante, muito mais... esse período não está trazendo grandes prejuízos para as operações em geral. Em relação ao processo produtivo básico, isso ficou talvez um plano um pouquinho menor por conta dessa instabilidade dos últimos 2 anos, mas isso está sendo resolvido. Eu tive há 2 semanas atrás com o board do Ministério do Desenvolvimento e a Secretaria de Desenvolvimento de Produção, que é a secretaria que é responsável pela área de processo produtivo básico. A gente tem uma aproximação muito grande dela hoje. Vai ter uma reunião semana que vem já para tratar desse assunto e de voltar que o PPB tem a celeridade que nós gostaríamos que tivesse. Certo. A SUFRAMA também, esse ano, passou por um longo período de greve, foram 50 dias, e nessa reunião também esperava-se aí que fosse feito o anúncio do plano de cargos, carreiras e salários da autarquia. Isso, de alguma forma, pode mexer novamente aí com os funcionários? Não, na verdade, eu não posso falar pelo sindicato, apesar de também ser servidor da Casa sindicalizado, mas não tem nenhum indicativo de greve nesse momento, mesmo porque a questão salarial está bem encaminhada junto ao Ministério competente e nós devemos ter uma resposta disso até o dia 30. Existe um compromisso muito forte do governo com o nosso Ministério, com o nosso secretário executivo, inclusive com a nossa bancada, principalmente com a nossa bancada, tanto no Senado como na Câmara Federal. No caso, o senhor que está à frente aí há um tempo aí da superintendência, há um prazo definido para que seja feito o anúncio do nome da pessoa que vai assumir então a superintendência? Não tem, na verdade, esse prazo nesse momento. A questão aqui é uma questão política. A decisão é da Presidência da República, por vários motivos que eu não gostaria de enumerar. Isso tem se postergado. E o que eu tenho sempre dito, eu sou funcionário de carreira, tenho 28 anos de SUFRAMA, eu estou lá para servir, seja como superintendente, como adjunto, como coordenador geral ou até mesmo como técnico. Hoje em dia, a gente tem uma preocupação, e essa preocupação já vem desde o ano de 2014. A gente sabia que esse 2015 ia ser um ano difícil, talvez mesmo os economistas
menos otimistas, eles não imaginavam talvez que a crise fosse se aprofundar da maneira como ela se aprofundou. A crise hoje, mais do que econômica, é uma crise também política. Não é exclusiva do Polo Industrial de Manaus, é uma crise brasileira, e também não é exclusiva brasileira, é uma crise mundial. Como eu falei ainda agora na rádio, os próprios BRICS esse ano, tirando a Índia, todos vão ter um crescimento bastante aquém do esperado. Então, a crise, principalmente no mercado brasileiro, afeta muito a Zona Franca de Manaus por conta que nossos produtos são produtos de consumo e destinados exclusivamente, hoje em dia, 98% da nossa produção é para o mercado brasileiro. E na situação de crise, nós temos um ajuste fiscal esse ano que está do governo federal, dos governos estaduais, se tirou muita moeda da economia, retraiu muito a demanda. Então, o cenário é bastante preocupante. O que é importante é que esses ajustes fiscais, eles têm um momento recessivo e eles têm um momento onde o investidor passa a ter confiança de novo no país, na economia do país, e volta a investir. E que esse momento da volta do investimento ele seja o mais breve possível. Muito obrigada, então, pela participação. Com certeza foram pontos aí que ajudaram a esclarecer aí tudo sobre a reunião do CAIS também e o atual cenário econômico aí que a Suframa também vem enfrentando, assim como outras empresas, que não só daqui da Amazônia, como de todo o país, em relação à questão dessa instabilidade econômica que o país passa nesse momento. Tânia, Elias.